Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reunião. Eu gostaria muito de agradecer vocês que estão chegando agora, que vocês cheguem, sentem e venham se alimentar dessa palavra que Deus preparou para o coração de vocês, que eu creio que vem direto do trono. Gostaria de pedir desculpa para vocês, mas hoje a Liliana não pôde estar aqui para fazer o louvor, então vai ser somente ministração hoje, tá bom? Por palavras mesmo, sem louvor, ok? O tema de hoje é uma pergunta: com quem você tem andado? E aí em seguida eu gostaria que vocês fossem abrindo aí Juízes capítulo 6. Amadas, eu sei que muitas das vezes Deus coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho que nos levam para mais perto de Deus. E é esse tipo de companhia que Deus tem nos instigado, nos despertado para caminhar. E muitas vezes também Deus traz, às vezes ao contrário, Deus traz pessoas para a gente levar até a Deus. Tem essas duas situações, que Deus coloca pessoas para nos levar até a Ele e muitas das vezes coloca pessoas para nos levar até a Ele. Mas também tem pessoas também que chegam até nós, que a gente precisa ter o discernimento se essa pessoa está vindo de Deus para a nossa vida, ou ela só está vindo para roubar, para sugar, para sabotar, para roubar a nossa paz. Então, as leituras que eu vou fazer hoje é para despertar esse discernimento, para a gente ter esse discernimento, para a gente conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Hoje eu vou focar mais na parte para a gente ficar alerta com as pessoas que chegam até nós. Não estou fazendo nenhum juízo, não estou condenando ninguém, longe de mim isso, mas é mesmo um despertamento, tá bom? Eu fui muito tocada por essa palavra e eu espero que vocês também sejam tocados. E antes de eu ler, eu gostaria de fazer uma oração, entregando este culto a Deus, ok? Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar. Pai, eu gostaria muito de te agradecer por este tempo, por essa oportunidade. Gostaria muito de agradecer pela palavra que o Senhor tem gerado no meu coração. E assim como eu fui atingida por essa palavra, que as irmãs que estão do outro lado também sejam atingidas por essa palavra. Pai, eu gostaria que o Senhor cuidasse, enviasse seus anjos, que os seus anjos, Senhor, acampam ao redor dos ouvidos, ó Pai, dos nossos ouvidos, do nosso entendimento, ó Pai. E eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo espírito roubador da palavra, todo espírito de distração, todo espírito da preguiça, todo espírito de sono. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido tudo que vem atrapalhar, tudo que vem para roubar a tua palavra, ó Pai. E nós colocamos diante do Senhor, nós colocamos à disposição do Senhor, ó Pai. E tu tens liberdade, ó Pai, de atuar essa tarde, para a tua honra e para a tua glória. Usa-me da maneira que o Senhor quiser me usar. Que da minha boca não saia nada, ó Pai, que não venha de ti, ó Pai. Que só saia bênçãos, que só saiam palavras de bênçãos, de edificação, ó Pai, de ensinamento, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amadas, vocês que já entraram ali no capítulo de Juízes 6, vamos iniciar a leitura. Depois, se você não conseguiu abrir, se você não achou, anota aí, depois você lê. Depois, na hora que terminar a nossa reunião. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem com eles e nem com os camelos, que entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel, o Senhor, por conta dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel,
que lhes diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito: eu fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e eu os livrarei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu os expeli diante de vós, e vos dei essa terra, e vos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitas, mas não deus ouvidos a minha voz. E o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, e estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, ó Senhor, seja conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que tem feito todas essas maravilhas de nossos pais que contavam, dizendo no passado: não nos fez subir no Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te irei contigo? E ele disse: ai, Senhor meu, que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre dos Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, e falas. E rogo-te para que daqui não te apartes, e que não venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E diz: eu esperarei que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos de erva de farinha, e de carne pôs em açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho, e o apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe sobre essa penha, e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor se estendeu a ponta do cajado que estava com a sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, e não temas, e não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou o Senhor paz. E ainda até o dia de hoje saem ofras dos abianitas. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é o teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, no lugar conveniente, e toma segundo o boi, e oferecerás em holocausto com lenha, e cortarás o bosque. Então Gideão tomou os 10 homens entre os servos, e fez o que o Senhor dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez o dia, mas fez de noite. E levantando, pois, o homem daquela cidade de madrugada, eis que estavam no altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e segundo o que foi oferecido no altar, o de novo edificado. E os uns aos outros disseram: quem fez essa coisa? E esquadreando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-lo-eis? Porque qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus por si, mesmo contenda, pois derrubará o altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e os amalequitas e os que do Oriente se ajuntaram num corpo, passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor revestiu Gideão, a qual tocou buzinas, e se ajuntaram após a ele. Amados, eu vou parar por aqui, mas após ali, depois o versículo 7 inteiro, conta como que Gideão venceu os midianitas. Mas eu queria ler esse trecho porque ele fala todo o cuidado de Deus com Gideão e toda a força que ele estava colocando em Gideão para ganhar essa luta. E aqui fala, e o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Amados, eu queria falar
sobre esse tipo de pessoas que às vezes entram na nossa vida que não é para ficar nas nossas vidas. Mas, vocês sabem a história que os israelitas estavam ali lutando pelo seu pedaço de terra, e aí eles estavam plantando, e a Bíblia diz que eles semeavam e eles estavam plantando. E aí vinham os midianitas e destruíam tudo e roubavam tudo. Muitas das vezes tem pessoas que acompanham as nossas vidas, que ela vê o nosso crescimento e ela até permite que a gente cresça. Ela está ali acompanhando o nosso crescimento. Por quê? Porque ela, no momento oportuno, na hora que a gente vai degustar, que é a hora que a gente vai usufruir daquilo que a gente semeou e plantou, ela vem para roubar o que a gente trabalhou. Quantas pessoas estão ao nosso redor folgadas, querendo sugar aquilo que a gente tanto trabalhou? Eu sei que a Bíblia em muitos momentos diz que é para a gente ajudar as pessoas, e isso é enaltecedor, e isso traz muita satisfação espiritual para nós, poder ajudar o povo de Deus, porque realmente tem pessoas que são necessitadas e precisam de ajuda. Mas tem pessoas que estão perto da gente só pela oportunidade, só como oportunistas, só para se aproveitar da situação. Tem muitas pessoas que vê a sua vitória, vê você semeando, vê você plantando, para depois colher o que você plantou. Tem muitas pessoas assim. E assim como Deus foi com aquele povo, assim como Deus foi com Gideão, Deus é conosco. E muitas das vezes a gente tem a mesma postura também de Gideão. Eu falo que muitas das vezes a gente permite esse tipo de pessoas em nossas vidas que nos sugam, que a gente não dá um basta nesse tipo de pessoas. Às vezes é usando palavras da Bíblia, que é onde que Deus diz, né, que é pra gente cuidar dos necessitados, que é pra gente cuidar das pessoas que precisam. Mas muitas das vezes as pessoas não precisam, elas estão ali só para te sugar mesmo, para roubar o que é seu. Então eu tenho discernimento para entender quando essa pessoa vem de Deus e quando essa pessoa não vem de Deus. Por isso que a gente precisa estar sempre com comunhão com Deus. E assim como o Gideão pega e fala para Deus, mas Deus, eu sou o menor, Deus, eu sou fraco. Muitas das vezes a gente também fala, Deus, se eu falar não para aquela pessoa, Deus, essa pessoa não vai mais gostar de mim, Deus. Quantas vezes a gente fica nessa situação? São todas as heranças espirituais, são todas práticas, tantos ocorridos que acontecem nas nossas vidas que nos marcam e nos deixam sinais em nós de rejeição, de medo, de insegurança. E a hora que a gente tomar uma postura ou um posicionamento, a gente morre de medo. A gente tem medo. Assim como o Gideão também teve medo. Porque para ele aquele povo era tão forte que ele achava que ele não tinha forças para lutar com aquele povo. Às vezes não é que a gente se sente tão intimidado pela força da pessoa, mas a gente às vezes fica intimidado pela reação da pessoa nos rejeitar. E sempre que eu venho aqui nessas reuniões, eu sempre rasgo muito meu coração, porque sempre eu tive isso com Deus, né? De que se um dia Deus me curasse daquilo, eu sempre ia falar sobre aquilo. Eu sei, todas as experiências que eu tive com Deus, eu sempre falei para Deus que eu não ia me sentir exposta de sempre ter que dividir as minhas experiências. Deus trabalha muito comigo falando sobre experiências. E aí, depois eu vou até falar sobre essa situação, que é lá em... Vocês não precisam abrir, ok? Mas é sobre Êxodo, lá em Êxodo 1:12. Houve uma época da minha vida que Deus estava fazendo muitas bênçãos na minha vida, estava fazendo muitas coisas, estava fazendo um rebuliço. E eu estava sendo muito confrontada e eu não estava entendendo aquele processo. E muitas das vezes Deus permite que a gente passe por processos difíceis para trazer à luz o que tem de bom dentro da gente. E às vezes a gente não entende esse processo. E aí chegou uma situação, como eu disse para vocês, que Deus estava fazendo muitas coisas boas, Deus estava trazendo muito entendimento, Deus estava me trazendo muita sabedoria. Mas eu não estava sabendo lidar com uma situação de uma pessoa que se aproximou de mim. E essa pessoa começou assim, sabe, fazer as mesmas coisas que eu fazia. E aí, naquele primeiro momento, eu não soube lidar com essa situação. Eu comecei a me entristecer, porque eu não estava entendendo que aquilo era uma inspiração para ela, ela estava se inspirando em mim. Eu estava entendendo que ela estava me copiando. E o fato dela me copiar estava gerando em mim uma sensação de que a hora que eu ia ser eu não conseguia ser eu, porque ela estava me copiando e começou a fazer uma bagunça, sabe, dentro de mim isso. E aí eu comecei a perceber que ela começou a querer ter a minha família, querer ter os meus amigos. E aí eu vi um monte de gente, sabe, indo embora. E querendo ou não, nós somos humanos, a gente acaba sentindo ciúmes das pessoas que se vão.
E aí foi um momento, sabe, de Deus trabalhar muito comigo, de Deus, sabe, ministrar muito no meu coração. Naquele momento que eu me senti, sabe, insegura, que eu me senti ameaçada, foi um momento que Deus começou a ministrar no meu coração. Paloma, você não precisa das pessoas. Pessoas são bênçãos em suas vidas, mas pessoas são minhas, elas não são suas. Deixe elas ir. Só vai ficar mesmo quem realmente merece ficar perto de você, Paloma. Eu sei que Deus não nos trata com merecimento, mas foi bem dessa forma mais ou menos que Deus estava falando no meu coração. Que era para ficar perto de mim justamente as pessoas que eram para mim estar. E aí, a hora que essa situação que eu tive que deixar essas pessoas irem, eu senti ciúmes, eu senti dor, mas era Deus tratando comigo, era Deus tirando os ciúmes de mim, era Deus me levando para um outro lugar, que era um lugar de segurança, um lugar de suficiência, de ter Deus como único suficiente na minha vida. Porque quando a gente tem Deus, a gente precisa sim das pessoas, é claro que a gente precisa das pessoas, mas quando a gente tem Deus, aquela segurança, aquela sensação de plenitude substitui pessoas e substitui também coisas também. Mesmo porque pessoas e coisas nunca vão alcançar o lugar que Deus tem para nós no nosso coração. Não, sempre enfatizando que pessoas são bênçãos sim. Só que naquele caso eu precisava entender que Deus era o suficiente na minha vida. E quando a gente pede sabedoria para Deus, quando a gente pede entendimento para Deus, nem sempre as coisas vão acontecer como a gente espera. Às vezes acontece nessas situações de confronto. E eu me senti muito confrontada. E aí, eu falo que na época eu não tinha tanta resposta, sabe? E hoje, ministrando, Deus me trouxe algumas respostas. Porque lá em Êxodo, capítulo 1, fala, né, quando o faraó, ele começa a perceber que os israelitas estavam crescendo demais, o que ele faz? Eu vou ter que dar um jeito nesse povo, para esse povo parar de crescer. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para matarem todos os meninos. E a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 12, diz que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. E hoje eu entendo, sabe, que quanto mais a gente é perseguido, quanto mais a gente é oprimido, mais a oportunidade de crescer a gente tem. Às vezes o crescimento que Deus tem preparado para nós não é uma vitória financeira, não é uma vitória sobre estar acima de posição, não é nada disso. Às vezes a vitória que Deus quer nos dar é um alívio emocional, é uma elevação espiritual e coisas que o dinheiro não pode comprar, que satisfaz a alma, que dá paz no nosso coração. E aí, a hora que eu estava lendo lá em Êxodo, né, eu cheguei ali no capítulo 2, versículo 6, fala, né, que a filha de Faraó, ela encontra, né, Moisés. E aí eu nunca tinha parado para ler, quer dizer, eu li, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção, que ela fala, esse é um hebreu. E ela se afeiçoa pelo menino, mas ela enfatiza que ele é um hebreu. Ela reconhece que ele é um hebreu. E aí eu estava vendo, né, que aquele povo dela estava perseguindo tantos israelitas porque eles estavam crescendo, né? Muitas das vezes as pessoas querem tanto pegar o que é nosso, querem tanto fingir ser nós, que as pessoas podem até assim, às vezes, comentar, poxa, fulana, né, evoluiu, fulana tá dando certo naquilo, mas, aquilo não é a cara dela. Porque quando a gente tem a marca de Jesus em nós, amados, mesmo que no meio espiritual, você é o povo de Deus, você é um hebreu. Gente, Deus dá aquela marca, Deus dá aquela diferenciação para a gente. Então, por que a gente ficar brigando, né? Mas demorou muito para eu entender esse processo, sabe? De cópia, de comparação. Demorou muito para eu entender que eu não preciso comparar, que eu não preciso me preocupar com isso daí. Demorou muito esse processo. E aí, hoje, lendo, né, sobre isso, né, pegando cada detalhezinho, cada vez que eu leio essa história, eu tiro um aprendizado. E hoje, a hora que eu li esse aprendizado sobre quanto mais massacrado é o povo, quanto mais oprimido é o povo, mais Deus dá a oportunidade de crescimento. E Deus permitiu que aquele confronto acontecesse justamente para eu crescer. E eu lembro que estava num momento lá que eu estava orando para Deus tirar essa pessoa, porque eu já estava percebendo que aquela pessoa não estava me fazendo bem.
E às vezes, mesmo você perdoando, não é saudável você conviver com a pessoa. E aí eu fui percebendo que a pessoa persistia em estar no meu convívio. E aí um dia eu buscando a Deus uma resposta para essa situação, e eu lembro que Deus ministrou no meu coração: eu permito que pessoas difíceis continuem no seu caminho, mesmo porque você também já foi um dia uma pessoa difícil, você também já reproduziu essa situação também. Porque muitas das vezes eu também me senti rejeitada, e quantas das vezes eu também tratei as pessoas bem, não porque era um mandamento de Deus, mas porque eu queria também as pessoas também por perto de mim. E eu reconheci aquela minha deficiência também, aquela minha necessidade também de aceitação e aprovação. E é algo que a gente precisa lutar pro resto da vida. E algo mais também que Deus também falou aos meus ouvidos também: eu permito que pessoas também difíceis fiquem perto de você, porque essa situação difícil tem te feito estar aos meus pés, estar orando, estar me buscando. Então, às vezes a gente não entende porque às vezes a gente passa, né, por situações difíceis, porque pessoas difíceis estão no nosso redor. É porque é Deus, sabe? É a estratégia que Ele tem, porque nós não somos bons. Nós necessitamos da misericórdia e da graça de Deus a todo instante. E às vezes o meio que Deus tem para nos levar para perto dele são esses meios difíceis. E é muito difícil a gente reconhecer que a gente é tão estragado a ponto de ser tratado dessa maneira. E olha que Deus tem nos tratado com muito amor, sim, viu? Com muita misericórdia, sim. É que a gente que realmente necessita e demasiadamente mesmo da presença de Deus, demasiadamente do cuidado de Deus e da misericórdia dele. E aí também tem um outro tipo de situação também. A gente falou dos midianitas, que são aquelas pessoas que vê o nosso crescimento, permite que a gente cresça para depois usufruir, para se apoderar mesmo das bênçãos que Deus tem preparado para nós, que ela quer sugar a gente. E tem também as pessoas que eu falei para vocês aqui do capítulo de Êxodo, né, que são o povo lá do faraó lá, né, que eles são os invejosos, os comparadores, que eles não suportaram os israelitas crescerem, e aí eles começaram então a perseguir, a oprimir, e todos esses caminhos aí a gente viu, né, que quando o povo de Deus ali, quando eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, também se a gente voltar ali no capítulo de Juízes 6, se vocês relerem novamente o que a gente leu, ali fala que o povo clamou a Deus por conta dos midianitas. Por isso que eu falo para vocês, às vezes uma situação difícil vem para a gente clamar a Deus, para a gente ter, sabe, intimidade e relacionamento com Deus. Mas também tem aqueles tipos de pessoas que vêm para usar do nosso conhecimento. Vem aquele tipo de pessoas tipo Dalilas, que ela se aproxima, né, de Sansão, de pessoas como nós, para perguntar de onde que vem essa força, como você é forte, e fica perguntando, sabe, querendo saber os nossos segredos. Gente, o próprio Deus, ele não revela o seu segredo a qualquer um, porque a gente vai sair revelando nossos segredos a qualquer um. Em Salmo 25 está escrito que Deus revela os seus segredos para quem o teme e tem aliança com ele. Então, amados, peça discernimento a Deus para quem você vai compartilhar os seus planos, para quem você vai compartilhar aquilo que tem te encorajado. Porque, amados, muitas vezes você vai falar coisas que você não deve, que a pessoa vai usar isso primeiro do que você. Ela só esperando você falar os seus planos para ela usar o que você tem. Realmente, gente, não vai ser bênção na vida dela, mas que vai te causar um transtorno, vai. Mas às vezes também a gente precisa também se colocar também no lugar também, às vezes, muitas das vezes a gente se coloca no lugar do coitado, da vítima, mas às vezes a gente também precisa ver se a gente também não está sugando pessoas também. A gente precisa muitas das vezes também ver se a gente também não está invejando as coisas dos outros também. E também querendo também roubar o plano dos outros. Eu sei que às vezes por um descuido de alguém, a gente vai lá e rouba o plano da pessoa por conta da nossa ganância, por conta da nossa sagacidade. Mas a gente tem que repreender isso, se desviar disso. E aí, quando eu estava lendo, né, todas essas histórias de Sansão, né, que Dalila veio com todo aquele encantamento, com toda aquela, sabe, aquela lábia. Toma cuidado, gente. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é de Deus. Nem todo mundo que tem lábia, que tem boas palavras é de Deus. A Bíblia fala isso também, que é pra gente tomar cuidado. Então, desperta, peça discernimento para Deus. Essas pessoas que estão chegando
até você é para te sugar ou é para ser bênção em suas vidas. Eu sei que Deus não desperdiça nada. Eu sei até que quando uma pessoa vem pelo nosso descuido e essa pessoa entra na nossa vida e faz bagunça na nossa vida, eu sei que Deus usa essa situação para nos dar crescimento. Mas, amados, a gente pode desviar muito, a gente pode servir a Deus sem ser provado, sem ser essa situação de provação, sem ser essa situação de erro. E todas as vezes que eu estive lendo aqui em Juízes, que eu estive lendo aqui em Êxodo, que eu estive lendo a história de Sansão também em Juízes, que eu estive lendo essas histórias, que eu vi que tem os sabotadores da nossa felicidade, da nossa paz, da nossa força, eu vi que em todos esses 3 casos, a culpa nem foi de quem se aproximou da gente. Sabe quando a gente vai para a terapia e a psicóloga fala pra gente, você é responsável pela sua felicidade? Gente, isso é a mais pura realidade. Porque dessas 3 causas que eu estive lendo, que eu estive analisando, a culpa não foi de quem se aproximou da gente para roubar a nossa felicidade, para roubar o nosso plano. Sabe o que foi a culpa? Nossa mesma, a responsabilidade é nossa mesmo, sabe por quê? Porque no começo aqui de Juízes, aqui fala que o povo pecou contra o Senhor, eles desobedeceram ao Senhor, então eles ficaram fora da aliança. Deus promete ser fiel a nós, mas a gente também tem que fazer a nossa parte também. Quantas das vezes a gente desobedece a Deus e por isso a gente entra num monte de encrenca. Eu não estou falando só da desobediência no sentido de cometer pecados assim visíveis, de cometer erros assim que todo mundo tá vendo, de trair, roubar. É claro que são erros que a gente precisa evitar mesmo, mas às vezes o nosso maior erro é a falta de confiança e obediência a Deus. Foi isso que eu estive analisando nessas 3 situações. E eu gostaria de estar hoje finalizando essa história para reforçar que quanto mais você é perseguida, quanto mais você é oprimida, mais Deus tem para você. E é claro que Deus já sabe o final dessa história, Deus sabe o valor que Ele tem colocado em você, Ele sabe o que Ele planejou para você lá no futuro, e o inimigo também está olhando, o inimigo também está observando, e ele está doidinho, enraivecido, porque ele está vendo você crescer, ele está vendo para onde o caminho que você está indo, e ele vai querer te desviar do caminho que é certo. Ele vai apresentar para você situações de inveja, de querer que é do outro, vai apresentar para você situações de querer trair, de querer roubar, de querer desanimar, para querer esfriar, mas seja perseverante. Ontem, na hora que eu fui dormir, eu estava pedindo muito para Deus uma palavra, e a hora que eu acordei com essa palavra perseverança. E a hora que eu fui estudar, para trazer a palavra, veio sobre essas situações de pessoas que estão perto da gente, para nos julgar. E aí eu disse, Deus, mas não tem nada a ver com perseverança. Mas aí eu estudando, eu vejo essa situação que a gente tem que ser confiante, que a gente tem que ser obediente, que a gente tem que ter fé em Deus, que a gente tem que ser fiel em Deus. Eu vi o quanto a perseverança ela é importante. Por isso eu gostaria de estar finalizando com vocês hoje 2 Timóteo, capítulo 1. Deixa eu ver que eu acho que eu já até salvei aqui. Eu vou ver aqui na Bíblia do celular, mas vocês podem estar vendo aí na Bíblia de vocês. Eu falei 2 Timóteo, mas 2 Timóteo fala sobre que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de ousadia e de moderança também. Eu estou falando sobre 2 Timóteo porque muitas das vezes a gente a gente precisa de equilíbrio, moderança e discernimento para a gente lidar com as pessoas, para a gente lidar com as situações, porque nem tudo vem de Deus, e a gente acha que tudo que vem para a gente é de Deus. E muitas vezes Deus está permitindo que a situação persista justamente para a gente sair do que é cômodo, para a gente sair da nossa zona de conforto e perguntar para Deus, o que eu preciso ainda aprender com essa situação? O que eu preciso ainda mudar, Deus? Me fala, me mostra. Ter esse tipo de relacionamento com Deus. E aí em Tiago capítulo 1, tá lá, a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte alguma coisa a vocês. Amados, quando a gente é perseverante, Deus vai moldando o nosso caráter. E quando o nosso caráter é moldado, que a gente se torna uma pessoa perseverante, que a gente se torna uma pessoa confiante, que a gente se torna uma pessoa fiel a Deus,
Aqui fala que produz em nós uma ação madura em nós. A gente precisa ser maduro. Sabe quando você fala assim, aquela pessoa ela é madura, aquela pessoa ela tem maturidade. A maturidade ela vem, gente, com experiências difíceis e com nossos erros quando a gente aprende. Quanto mais situações difíceis a pessoa e ela supera aquela situação difícil, mais madura, mais madura ela mais maturidade ela tem. Então a gente precisa dessa perseverança para a gente adquirir essa maturidade emocional e espiritual também. E eu gostaria de encerrar também com Romanos capítulo 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amados, então qualquer situação que a gente passar de dificuldade, pergunta para Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? E só o Espírito Santo vai nos revelar o que a gente precisa mudar. A gente tem um mosquitinho bem chato aqui hoje, por isso eu fico toda hora desse jeito, sabe, dando tchauzinho pra vocês. Mas esse mosquitinho vai passar. Mas é isso. Essa situação, gente, ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, porque Ele vai revelar os segredos para vocês. Nem sempre Deus vai fazer da forma que a gente quer, porque eu lembro que quando essa pessoa estava me acompanhando, que eu lembro que ela queria as pessoas que estavam perto de mim, eu falava assim, mas Deus, ela já verbalizou que não gosta dessa pessoa, ela está tratando essa pessoa bem, só porque eu gosto dessa pessoa, porque essa pessoa é do meu convívio. E aí eu ficava incomodada com aquela situação, e aí Deus veio, e eu, sabe o que eu queria? Eu queria que ela fosse desmascarada, eu queria que todo mundo descobrisse quem ela é. E às vezes Deus não vai fazer desse jeito, Deus não vai desmascarar a pessoa, sabe? Porque Deus também cuida das pessoas também. Nem sempre Ele vai usar essa situação de desmascarar as pessoas. Eu sei que às vezes Deus vai permitir essa situação, mas às vezes não. Às vezes Deus não vai mudar a pessoa. Deus vai mudar a gente, vai mudar o olhar da gente para essa situação. E a hora que eu comecei a pensar, poxa, mas aquela pessoa foi, sem saber se era verdadeiro ou não, meu Deus, realmente as pessoas são do Senhor, fica realmente mesmo quem quer ficar junto comigo. E a hora que Deus, sabe, foi me fortalecendo, eu fui me sentindo tão livre, mas tão livre, tão liberta daquilo. E eu fui liberando também perdão para aquela pessoa também. Gente, nem todo mundo difícil que vem perto de você, você tem que ficar guardando ressentimento. Libera essa pessoa. Às vezes você não vai conseguir falar para ela na cara dela o problema que você está passando com ela, que está incomodando ela. Se você não tiver coragem para isso, vai no chuveiro, vai no seu quarto, faz que aquela pessoa está de frente com você e começa a falar, você me incomoda nisso. E vocês não sabem o alívio que te dá de você pegar e falar para a pessoa. Ela não pode estar ali fisicamente, mas ela está ali na sua frente, que a pessoa começa a ser o seu dia a dia, porque a pessoa não sai da sua cabeça, a pessoa não sai do seu caminho. A hora que você pede, que você fala com a pessoa, gente, você se liberta e peça força para Deus, para lidar com os sugadores, para lidar com os invejosos e para lidar com aqueles que vêm para roubar os seus projetos, ok? E não sinta raiva deles, entregue a eles para Deus, porque muitas das vezes você também já foi esse tipo de pessoa, ok? Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por você estar aqui. Amanhã tem mais reunião às 4 horas da tarde. De manhã pela manhã tem também o dos homens também. Não perca, às 7h30, o Rodrigo vai estar trazendo uma palavra que também vai alcançar o seu coração para honra e glória do Senhor. Convida seu marido para assistir amanhã. E vamos orar. Vinícius, tem alguém fazendo algum pedido de oração? Alguém pediu alguma oração? Ninguém pediu. Então tá bom então. Senão tá tudo bem. Glória a Deus, né? Mas se depois vocês precisarem de alguma oração, entre em contato com a gente vai colocando na oração, tá bom? Pai, nós gostaríamos de agradecer por essa tarde, de agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem feito em nós, pela revolução que o Senhor tem feito em nós. Continue, Senhor, ó Pai, fazendo mudanças, continue mexendo na nossa estrutura, mesmo que dor, ó Pai, a gente sabe que essa dor vai ser momentânea, Pai, e que o Senhor está nos preparando para algo muito melhor, para algo muito maior, ó Pai. Nos permita, Senhor, nos faça, Senhor, nos ajude, ó Pai, se permitir ser moldadas, ó Pai, pelo Teu Espírito
Santo, ó Pai. Molde o nosso caráter, molde as nossas práticas. Que essa mudança venha começar pela nossa mentalidade, pela nossa mente, ó Pai. E que a gente venha produzir aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mente e no nosso coração, ó Pai. Nos ajuda a funcionar, ó Pai, para cumprir o seu propósito, ó Pai. Nós nos expomos diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor faça da maneira que o Senhor quiser, ó Pai. E não nos desampare, ó Pai. Nos dê forças, ó Pai, para caminhar, nos dê forças, ó Pai, para progredir, nos dê forças para continuar crescendo. Ó Pai, ajuda-nos a ver, ó Pai, a sua alegria, a sua vitória, ó Pai, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desastrosos. Não nos deixe, ó Pai, desanimar nesse momento de crise, nesse momento que às vezes muitos tiveram que retroceder, nesse momento que nós estamos vivendo, ó Pai, de tanta tensão por esse vírus, de tanta tensão pela vida, de tanta tensão pelas finanças. Nos ajude a confiar no Senhor até o fim, ó Pai. Nos ajude a ser fiel até o fim. Em nome de Jesus, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, todo vazio existencial, tudo aquilo que tem nos desviado do Teu caminho. Nos ajuda a perceber quando vem do Senhor e quando não vem. Nos ajuda a ter discernimento e sabedoria. Lá em Tiago diz sobre a perseverança, mas ele também diz que é para pedir sabedoria também. Nos dê sabedoria, Pai, para encarar as dificuldades. Nos dê sabedoria para ver solução onde não tem. Nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível. Abre as portas do céu. Abre, Senhor Jesus Cristo, o nosso entendimento. Senhor, venha nos curar emocionalmente, espiritualmente. Venha prover as nossas finanças. Venha prover o nosso alimento. Venha prover o dinheiro para pagar as nossas contas. Senhor, venha abrir, Senhor Jesus Cristo, porta onde não tem. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos o espírito de falência sobre essa cidade, espírito de desânimo sobre essa cidade, espírito de morte sobre essa cidade. Nós repreendemos todo espírito que veio para ceifar, que veio para roubar, que veio para matar a nossa felicidade, que veio para matar as nossas forças, para matar a nossa saúde. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito roubador da palavra, nós repreendemos todo o espírito que vem para nos desanimar e nos desperta essa tarde, ó Pai, com alegria, com força, com coragem, com ânimo e ideias, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te agradecemos desde já, porque nós continuamos, perseveramos, confiando no Senhor, assim como o Espírito Santo. E ali, naquele momento que Gideão precisou, e capacitou Gideão, o Senhor também vai nos capacitar para sair dessa crise, para sair da crise que cada uma em particular está atravessando, em o nome de Jesus. Obrigada, Paizinho. Amém. Muito obrigada, viu, meninas? Então estamos pedindo também para orar pela vida do pastor Dorival. Vamos orar. É algum pedido específico ou no geral? Aqui nós vamos orar também. Pai, nós apresentamos o nosso pastor ao Senhor, o pastor a quem o Senhor confiou para essa igreja, a quem o Senhor confiou também, Senhor, as ovelhas dessa igreja, Pai. Senhor, continue, Senhor, cuidando dele, ó Pai. Cuidando dele, ó Pai, como ministro da Tua palavra. Cuidando dele como filho, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que assim como nós atravessamos adversidades, ele também atravessa. Então, Pai, cuida dele, ó Pai. Cuida da mente dele. Cuida do coração dele, ó Pai. Pai, venha, Senhor, gerar no coração dele, ó Pai, uma fé inabalável, ó Pai, uma certeza, ó Pai, de que o Senhor está cuidando de tudo, ó Pai. Venha proteger também ele, Senhor Jesus Cristo, das pessoas também que querem roubar o lugar, que querem, Senhor Jesus Cristo, também sugar, ó Pai, que vem para sugar, que vem, Senhor Jesus Cristo, para se comparar. Assim como essa palavra tem atingido a nós, atinja ele também com essa palavra, ó Pai. Cuida dele também com essa palavra também, Senhor. Ministra o coração dele através dessa palavra também, ó Pai. Cuida da saúde dele, cuida dos filhos, da esposa, da nossa bonete, ó Pai. Que todas as bênçãos que chegarem até ele sejam estendidas aos filhos, ó Pai. Que toda a confiança, Senhor, no Senhor, ó Pai, venha florescer, venha frutificar no coração dele, de toda a família dele. Que o inimigo não venha roubar os sonhos dele para a família dele. Que o inimigo não venha roubar os projetos do Senhor para essa igreja, Senhor, para a outra igreja que está sendo construída, dele para a família dele, Senhor. Cuida deles, ó Pai. Eu não sei quais são os problemas que eles vêm atravessar, mas eu sei que problemas todo mundo atravessa, mas então cuida deles, ó Pai. Aonde eu não posso cuidar, aonde os meus olhos não veem. O Senhor está vendo todo mundo espiritual,
espiritual, ó Pai. Que o mundo espiritual, Senhor Jesus Cristo, venha ser trabalhado nessa tarde a favor do nosso pastor, ó Pai. Pai, coloca no nosso coração uma sensibilidade também de orar por eles, porque muitas vezes a gente ora por nós e esquecemos de orar pelos nossos líderes espirituais. Quantas vezes a gente deixa de ser inteligente emocionalmente, espiritualmente, por não orar por eles. Porque é para eles que o Senhor tem dado visão, é para eles que o Senhor tem dado força para o Senhor nos cuidar, ó Pai. Coloque visão, Senhor Jesus. Conserte onde precisa ser consertado, ó Pai. Ensina onde precisa ser ensinado, ó Pai. Leva eles a lugares novos, ó Pai. Leva eles a lugares onde eles não pisaram ainda, ó Pai. Oh, Senhor, derrama do teu Espírito, do teu poder, da tua ousadia, da tua alegria. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Amém. Mais algum pedido, Irene? Então tá bom, então. Mais uma vez, obrigada, meninas, por essa tarde. Muito obrigada por vocês estarem comigo, de vocês estarem escutando essa palavra. Espero que Deus tenha falado com vocês. E obrigado também por vocês unirem a fé de vocês com a minha nesse momento de oração. Muito obrigada pela parceria. Até uma próxima oportunidade. Tchau.